Boa noite a todos. Hoje é mais uma transmissão da nossa igreja, excepcionalmente aqui da nossa casa. Cancelamos o culto presencial por causa da tempestade, da pandemia, e colocou Deus no meu coração de estar ministrando a você esta noite. Hoje é o segundo domingo de dezembro. E o segundo domingo de dezembro, nós batistas comemoramos o Dia da Bíblia. E eu queria pensar com você, eu queria ter um momento de reflexão na palavra de Deus a respeito da Bíblia. Antes eu quero orar e pedir a bênção do Senhor sobre esta palavra que vai ser ministrada. Que bom que você está com a gente. Abra o seu coração, abra a sua mente e que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Pai, obrigado porque nós podemos juntos agora, muito embora cada um na sua casa, estudarmos a Tua Palavra. Receba a nossa gratidão nesse domingo, receba a nossa vida como um culto ao Senhor e que a Tua Palavra que vai ser explicada, ela frutifique em cada coração. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é o segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia, quando nós celebramos e comemoramos o Dia da Bíblia. E falar sobre a importância da Bíblia é quase que chover no molhado, é dissertar sobre o óbvio, é ou não é? Falar sobre a importância da Bíblia é quase um discurso absurdo, pois entendemos que é dever de cada cristão entender o valor da palavra do Senhor. Amar esta palavra. A Bíblia, ela não é apenas um livro que é mais vendido no mundo. A Bíblia não é o livro que parece como uma receita de bolo, faça isso, faça aquilo. Não. A Bíblia é o manual de conduta do cristão. Eu queria pensar com você sobre isso. É um tempo importante e necessário a gente pensar na Bíblia como regra de fé e prática da nossa vida. O grande pregador Spurgeon, ele diz, a Bíblia fala no tom da voz do próprio Deus. Quando a Bíblia fala, Deus fala. O teólogo suíço Karl Barth, ele diz assim, Deus se revela de três formas. De forma suprema, em Cristo Jesus. De forma geral, pela Bíblia. E de forma direta, através da pregação baseada na Bíblia, a palavra de Deus. Se nós não crermos na Bíblia, o nosso cristianismo não é genuíno. Eu quero ler um texto da palavra de Deus a você, e pedir que o Espírito Santo nos oriente nesta palavra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15 a 17. Assim diz o texto bíblico: porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Que texto lindo! Se nós vivêssemos isso, a vida seria mais fácil, mais produtiva, mais alegre, mais em paz. Paulo ensinando a Timóteo, dizendo, Timóteo, você aprendeu desde cedo esta palavra, através da tua avó, através da tua mãe. Esta palavra ela tem poder de fazer você sábio para a salvação. E a palavra para nós também. Esta palavra, ela tem o poder de nos fazer sábios para a salvação através da fé em Cristo Jesus. O texto diz que a Bíblia ela é inspirada por Deus
ela ministra ao nosso coração a verdade, ela repreende o mal, ela corrige os erros e ela nos ensina a maneira correta de vivermos. E ele termina dizendo a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. E nesta noite eu quero deixar um desafio para você. A pandemia ela tem nos privado das reuniões presenciais no templo, mesmo grupos familiares, células, não podemos nos reunir, o ajuntamento é proibido e necessário. E nós temos que aprender esta lição agora. Temos que aprender essa lição. Por que Deus permite isso? Eu creio que Deus tem permitido este afastamento, este não ajuntamento, para que eu e você, como indivíduos, como pessoas, possamos buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Não podemos estar juntos, mas individualmente podemos buscar ao Senhor. Nós temos que ter o nosso tempo individual a sós com Deus. E parece que Deus está nos obrigando a isso, quando Ele nos permite voltarmos para Deus individualmente e não nos permite o ajuntamento solene tão necessário e é preciso, e oramos para que logo o ajuntamento solene possa ser realizado e juntos possamos adorar a Deus. Mas o tempo hoje é um tempo especial. Eu creio isso, meu irmão, minha irmã. Deus tem permitido isso para que eu e você o busquemos individualmente. Muito embora isso não nos exima do ajuntamento solene na casa do Senhor. E por isso eu preciso ter um tempo devocional a sós com Deus. Esse é o tempo agora de buscarmos ao Senhor individualmente. O que é esse devocional? É esse período do dia em que separamos um tempo significativo para estarmos em comunhão com Deus de uma forma muito íntima. Um tempo para adorá-lo, um tempo para louvá-lo, um tempo para cultuá-lo, lendo a Bíblia e orando. E esse tempo devocional ele tem um objetivo muito sério. O primeiro deles é que você possa desfrutar da comunhão com Deus. Você e Deus, Deus e você. Essa comunhão com Deus é esse canal que tem dois sentidos, ida e vinda. Você e Deus. O segundo objetivo é agradar a Deus. Quando temos comunhão com Ele, a Bíblia diz que a oração dos retos é o seu contentamento. Que privilégio temos de alegrar o coração de Deus, gastando um tempo orando e lendo a Bíblia. Mas esse tempo devocional a sós também é um tempo de eu e você descobrirmos princípios na palavra de Deus que vão nortear, dirigir a nossa vida. Por isso o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas eu queria resumir para você. Basicamente, a vida devocional é a comunhão com Deus. Um canal com dois sentidos, entre duas pessoas que se amam. Você que ama a Deus e Deus que ama você. E basicamente esse tempo devocional depende de duas coisas: a leitura da Bíblia e a oração. Você sabe disso. Na leitura da Bíblia, nós ouvimos a voz de Deus. E na oração, nós falamos com Deus e Deus ouve a nossa voz. E é nesse intercâmbio, a maravilhosa bênção desse intercâmbio diário, é que nós podemos manter a nossa comunhão com Deus. E nesse segundo domingo de dezembro, quando celebramos o Dia da Bíblia, é um tempo de lembrarmos que precisamos ter diariamente um tempo para ouvirmos a voz do Senhor através da sua palavra. Esse tempo devocional
esse tempo diário que nós devemos ter, é necessário. Aquele que não tem esse tempo, aquele que não se permite ter um tempo de comunhão diário com o Senhor, não ouve a voz do Senhor. A Bíblia é a palavra dele. Aquele que não tem esse tempo devocional não cresce no conhecimento do Senhor, porque a Bíblia, ela revela Deus. Aquele que não tem um tempo devocional, ele não conhece a vontade de Deus. Em matéria de doutrina, em matéria de comportamento, porque a Bíblia é a nossa regra de fé, é a nossa regra de prática. Aquele que não tem um tempo devocional com Deus lendo a Bíblia, ele não recebe o alimento que produz saúde espiritual. A palavra de Deus é clara, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse que não leva a sério a vida devocional com o Senhor, não ganha os benefícios do consolo, não ganha os benefícios da correção, não ganha os benefícios da disposição, da força, do entusiasmo, da esperança, da formação, da paz de espírito, pontos de apoio, segurança e tranquilidade. Porque a Bíblia, como ela mesma diz, é uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie. Aquele que dispensa esse tempo devocional com o Senhor, não armazena na sua memória porções da palavra de Deus. Não guarda no seu subconsciente as promessas de Deus, os mandamentos de Deus, o socorro de Deus no momento de angústia. Haveria um outro livro com tamanho valor para a vida aqui e agora e para a eternidade? Certamente não. Por isso, a minha palavra hoje à noite, diferente de tantas outras que nós celebramos nos nossos cultos, uma palavra devocional ao seu coração. Valorize a cada dia a palavra do Senhor. Por isso Jesus diz: as palavras que eu lhes digo são espírito e vida. A palavra do Senhor é espírito e vida. O grande erudito Warfield, ele disse: a Bíblia é a palavra de Deus, de tal forma que quando ela fala, Deus fala. E damos graças a Deus pela palavra que nós temos nas nossas mãos. Ao longo de séculos e séculos, os cristãos têm estimado de uma maneira especial a Bíblia, aceitando-a verdadeiramente como palavra escrita de Deus. Alguém já disse: por detrás e por baixo da Bíblia, acima e além da Bíblia, está o Deus da Bíblia. Porque a Bíblia é a revelação escrita de Deus acerca da sua vontade para com os homens. Seu tema central é a salvação mediante Jesus Cristo. Por isso, eu lanço esse desafio para você. Se você ainda não tem levado a sério a palavra do Senhor, se você não tem levado a sério um momento de comunhão íntima com o Senhor, o seu tempo devocional, aquele tempo especial que tem significado forte, não o que sobrou, mas um tempo reservado especialmente para isso, para ler a Bíblia e orar. Eu quero desafiar você a fazer isso. Ler a Bíblia e orar. Ler a Bíblia e orar. Cansamos de ouvir isso, cansamos de falar nisso, mas é a verdade que precisa ser colocada no nosso coração. Que nesta noite, excepcionalmente eu falando a você, excepcionalmente eu ministrando ao seu coração, que o Espírito Santo tenha liberdade, livre acesso e que haja mudança de comportamento na sua vida. Se você já tem esse tempo, continue, continue, continue. Continue lendo a sua Bíblia, orando,
tendo esse tempo de comunhão íntima com o Senhor, reservando um lugar especial na sua casa, reservando um tempo com significado na sua casa para ter esse tempo de comunhão com Deus. Se você faz isso, continue, meu irmão, continue, minha irmã, e você vai cada dia crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo através da palavra. Agora, se você não tem feito isso, se você tem sido negligente quanto à leitura da palavra, quanto ao tempo de oração, é a palavra do Senhor falando a você. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo tocando no seu coração, dizendo: leia a Bíblia, palavra eterna de Deus, compreenda a Bíblia estudando-a, mas também obedeça a palavra do Senhor. Ah, meus irmãos, essa palavra é algo especial para o seu coração. Por isso Paulo ele diz que a Escritura ela é inspirada por Deus. Ela é proveitosa para ministrar a verdade. As pessoas estão atrás da verdade, está aqui a verdade. Ela fala de Jesus que é a verdade. É uma palavra especial para repreender o mal, para corrigir os erros. E como precisamos, muitas vezes erramos, mas temos a palavra para nos corrigir os erros. Mas eu gosto dessa frase, para ensinar a maneira certa de viver. Eu sempre tenho dito isto. O meu pai dizia: viver é fácil, difícil é saber viver. E é uma verdade. Só a Bíblia nos ensina a maneira certa de viver. E Paulo termina dizendo: a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Que Deus esteja falando ao seu coração. Se você quer ser um cristão verdadeiro, abençoado, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia e ore a todo tempo, porque a Bíblia é aquele guia da nossa fé e da nossa prática. Por isso o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como precisamos de luz no nosso caminho, no dia a dia. Vamos começando hoje uma semana nova. Precisamos de luz na segunda-feira, na terça, nos dias em que ainda temos de vida. Precisamos da luz do Senhor para caminharmos com segurança. E essa luz vem através da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. Que Deus abençoe o seu coração. E nesta noite excepcional, diferente, Deus está falando com você. O Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Qual é a sua resposta? Como vai ser a sua segunda-feira? Vai continuar fazendo o seu devocional, lendo a Bíblia e orando? Ou se não faz, vai iniciar esse tempo de comunhão com Deus? É o desafio. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo falando ao seu coração. Não negligencie a palavra de Deus. Não negligencie a ação do Espírito Santo na sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Uma boa semana de bênçãos na sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós, agora e para todo sempre. Amém e amém. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus.